E aí galera, beleza? Professor Rodrigo Souto aqui mais uma vez para te ajudar nessa caminhada de preparação para concurso público, beleza pessoal? Tranquilo, né? Hoje novamente a gente falando sobre direito processual penal e continuando a abordagem em relação ao tema de inquérito policial. No segundo encontro dessa aula destinada a direito processual penal, a gente falou sobre, iniciamos na verdade inquérito policial e hoje a gente vai finalizar abordando na sua plenitude, ou seja, uma abordagem específica nesse tema de inquérito policial que é bastante cobrado em prova, muito. Se eu fosse elencar aqui o assunto que é mais cobrado em prova, certamente, ou seja, sem sombra de dúvida, o inquérito policial estaria no topo, né, dessa cobrança aí das bancas de concurso. Beleza? Tranquilo, né? E aí na primeira aula a gente falou, só para retomar você aí, encaixar você e situar na verdade você, a gente falou sobre conceito de inquérito policial, falamos sobre o que é autoridade policial, né, que pode conduzir ou não o inquérito policial. A gente falou sobre as características do inquérito policial, uma série de características. Falamos sobre as formas de início do inquérito policial, fazendo a abordagem inclusive da classificação das ações penais, porque é importante saber as classificações penais, né, as classificações das ações penais para saber de que forma o inquérito policial vai ser iniciado. Porque dependendo da espécie de ação penal, se é ação penal pública incondicionada ou condicionada, se é ação penal privada, a forma de início do inquérito policial é diferente, beleza? Falamos também sobre a notícia do crime, ou seja, de que forma, qual é a classificação da notícia do crime, né? Quando a autoridade policial toma conhecimento. A gente elencou aí várias classificações, né? Várias espécies da classificação em relação à notícia crime, de cognição direta, de cognição indireta, de cognição coercitiva, dentre outras aí subespécies, falando sobre a delácio, crimes. Tudo isso aí está lá no segundo encontro dessa nossa matéria de direito processual penal. Além disso, nós encerramos a aula passada falando sobre uma possibilidade, né, de que o delegado de polícia, de que a autoridade policial pode se utilizar para levantar elementos de informação em relação à autoria e materialidade. Porque você já entendeu que a finalidade do inquérito policial, na verdade, é juntar elementos sobre a autoria e sobre a materialidade delitiva. Nem que seja um levantamento sumário, porque não precisa ser algo plenamente provado, até mesmo porque não é função do inquérito policial, mas sim lá da instrução processual, lá dentro da ação penal, é que serão exauridos, né, todos os pontos inerentes às provas. E no inquérito policial é só para levantar indícios de autoria e materialidade. Você já entendeu que o inquérito policial ele é utilizado para subsidiar, ou seja, para ajudar, para preparar a atuação da acusação, para preparar em regra a atuação do Ministério Público no que se refere a oferecer denúncia ou não. Porque é com base, e aí eu falo assim, geralmente, né, maioria esmagadora, de que o Ministério Público oferece ou não a denúncia, ou seja, peça inicial acusatória, com base no inquérito policial. E aí eu não estou falando que o inquérito policial é indispensável, porque na verdade ele é dispensável, mas nos casos concretos, olhando aí a probabilidade, né, os números, o Ministério Público oferece denúncia geralmente com base nos elementos produzidos
lá no inquérito policial. Então tem a finalidade de concretizar, veja, o inquérito policial tem a finalidade, eu vou colocar aqui porque é interessante você registrar isso, o inquérito policial tem a finalidade de concretizar o que nós entendemos, nós chamamos de justa causa, que é o levantamento de elementos mínimos de autoria e materialidade. Então, a finalidade do inquérito policial é justamente essa, tudo bem? E nós encerramos, novamente falando, nós encerramos a aula passada falando sobre reprodução simulada dos fatos, ou seja, o delegado pode se utilizar do instituto chamado reprodução simulada dos fatos para alcançar a justa causa, que é tentar reproduzir as circunstâncias do delito, para saber como aconteceu, para saber se, por exemplo, o Ministério Público pode classificar aquela conduta como uma conduta qualificada, por exemplo, né? Se houve, por exemplo, meio fútil, se houve emprego de veneno, tudo bem? Tudo isso vai influenciar tanto na classificação do delito, como no próprio quantum, ou seja, o quanto de pena o cara vai ser submetido, se for comprovado essa questão da autoria e materialidade, lembrando, né, devendo o Estado submeter esse indivíduo ao próprio processo penal, ou seja, à própria ação penal, disponibilizando a este indivíduo que lá no início, lá na fase pré-processual, ou seja, na fase do inquérito policial, ele era chamado de investigado, depois indiciado, e aí quando o Ministério Público, que verifica a presença de justa causa, oferece a denúncia, ele se transforma, ele é denominado como réu dentro do processo. Beleza, pessoal? Então, dentro do processo, todos os princípios inerentes ao processo penal vai ser disponibilizado a ele e aí ele poderá se defender. E se mesmo assim ele for condenado com base nas provas produzidas em audiência, né? Inclusive também se apoiando aos elementos de informação colhidos nesse inquérito policial, aí sim ele pode aí iniciar a fase de cumprimento de sentença e a gente aborda isso lá na aula de execução penal. Beleza, pessoal? Nos situamos tranquilo, né? Pessoal, olha só, preste atenção nesse detalhe, a gente prosseguindo em relação ao inquérito policial. A identificação datiloscópica. Identificação datiloscópica. Lá no artigo 6, quando a gente abordou as funções, né, as medidas adotadas pela autoridade policial, né, ele deve ir para o local, né, isolar o local para preservar o cenário criminoso, né, deve esperar os peritos chegar, ele deve ouvir o ofendido do crime, quando possível, deve ouvir o investigado, né, o apontado como sendo o autor do crime, se estiver presente, deve fazer aí, deve colher os objetos que tenham relação com o crime, né, depois de serem aí, de serem liberados pela perícia. Dentre várias circunstâncias, tem uma que é a identificação datiloscópica do indiciado, né, do apontado como autor do delito. Agora, você deve entender que essa identificação, ela só é possível, veja, eu vou colocar aqui, ela só...
ela só é possível em regra se o indiciado, ou seja, o investigado, não for civilmente identificado. Rodrigo, então quer dizer que essa identificação datiloscópica, que é aquela de gravar as digitais do investigado, né? O camarada colocar os dedos na tinta e identificar essas digitais do indivíduo, ela só é possível se o indiciado não for civilmente identificado. E quando eu falo civilmente identificado, é quando o indiciado já tiver documento de caráter público. Aí eu estou falando de RG, estou falando de carteira de trabalho, eu estou falando de carteiras profissionais, eu estou falando de identificação, né, RG militar. Se ele já tiver esses documentos, não há que se falar em identificação datiloscópica. Agora, veja, a regra é a de que ele não pode ser identificado datiloscopicamente, se ele já tiver RG, por exemplo, mas mesmo assim é possível, ou seja, mesmo tendo identificação civil por meio de documento público, é possível que haja a identificação datiloscópica como exceção. Veja, vou te dar um exemplo e você vai entender o porquê, você vai entender a lógica da coisa. Eu me envolvo em um fato aparentemente criminoso, o delegado vai para o local, isola, faz tudo que ele tem que fazer segundo o artigo 6º do Código de Processo Penal. Dentre eles, ele vai me ouvir e vai me identificar. Aí o que eu falo? Não, você não precisa me identificar datiloscopicamente, doutor, autoridade policial, porque eu já tenho o RG. E aí eu apresento o RG a essa autoridade policial. Só que quando eu apresento esse RG não está legível, esse RG tem informações contraditórias, ou mesmo eu apresento o RG e a minha carteira de habilitação, que também entra nessa possibilidade aqui, ó. E aí tem informações que colidem, ou seja, filiação, por exemplo, no RG tem uma filiação X e na carteira de habilitação tem uma filiação Y. Se isso traz uma dúvida quanto à minha identificação, aí sim o delegado de polícia pode promover essa identificação datiloscópica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Beleza. Então, a gente tratou sobre essa situação de identificação datiloscópica, tratamos sobre reprodução simulada dos fatos. Lembra que a reprodução simulada dos fatos deve obedecer à moralidade ou à ordem pública. Eu até exemplifiquei duas situações onde ofende tanto a moralidade, tentar reproduzir um crime contra a dignidade sexual, ou tentar reproduzir um crime em praça pública, e é um crime de grande comoção popular. Isso pode abalar, isso pode aí colocar em risco a própria ordem pública. Beleza, pessoal? De boa, né? Outra coisa que a gente deve abordar agora é em relação, já que eu falei
sobre as características do inquérito policial. Dentre as suas características, eu falei que é um procedimento administrativo temporário. Se é temporário, a gente tem que estabelecer o seguinte: quais são os prazos do inquérito policial? Veja, aqui a gente tem uma regra voltada para crimes comuns, uma regra que é destinada que é estipulada pelo Código de Processo Penal, porém essa regra sofre exceções por conta de leis extravagantes, por conta de leis especiais, trazendo prazos diferentes para o inquérito policial, beleza? Então aqui nós temos uma regra que é a seguinte: se o indiciado estiver preso, o prazo do inquérito policial é de 10 dias. 10 dias contados da prisão do indivíduo, beleza? Então, o camarada foi preso hoje, preso em flagrante, ou foi decretada a prisão preventiva, porque o artigo 10, que fala sobre os prazos do inquérito policial, ele fala essas duas situações, preso em flagrante ou preventivamente. Só que hoje, isso você vai levar para a sua prova, essa regra, de que ou ele foi preso em flagrante ou foi preso preventivamente. Mas hoje, aquele que é preso em flagrante, ele deve, aí, se o flagrante for ratificado pela autoridade policial e se a autoridade policial não concedeu a fiança ou não pôde ter concedido a fiança, porque às vezes o delegado pode conceder a fiança ou não pode, né? Às vezes pode conceder a fiança e às vezes ele não pode por conta de uma competência estabelecida pela lei. Ou às vezes concedeu a fiança e o cara não tinha dinheiro. Isso acontece muito, tudo bem? Ou então, às vezes, o próprio crime não permite fiança, nem por parte do delegado, nem por parte do juiz de direito. Só que, quando ele se submete a esse flagrante ratificado, a regra é de que em até 24 horas ele deve ser apresentado numa audiência de custódia. E aí, nessa audiência de custódia, pode acontecer algumas situações, né? O juiz pode relaxar a prisão, porque entende que essa prisão é ilegal. Veja que eu utilizei o termo relaxar e não revogar. Tudo bem? O juiz pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, porque ele não viu aí nenhum motivo que enseja, nenhum motivo que justifique uma prisão preventiva, ou ele pode decretar a prisão preventiva, tudo bem? Mas a regra é de que quando o cara está preso, foi preso em flagrante ou preso preventivamente, o prazo do inquérito policial, e eu vou botar aqui, ó, prazos do inquérito policial, ele acontece da seguinte forma: se o cara está preso, né? E aí esse preso pode ser flagrante ou prisão preventiva, o prazo do inquérito policial é de 10 dias. E aí, muito cuidado, você que já estudou direito processual penal. Por que muito cuidado? Porque até dia 23 de janeiro desse ano de 2020, você sempre estudou, você sempre teve o conhecimento de que esse prazo aqui, ó, quando o cara está preso, ele era improrrogável, ou seja, não poderia ser prorrogado. Hoje, por conta da inovação legislativa, por conta de inovação, da lei 13.964, lá de 2019,
esse prazo aqui ele pode ser prorrogado por mais 15 dias. Por quem? Por despacho fundamentado do juiz das garantias. Rodrigo, é qualquer juiz que vai prorrogar esse prazo de 10 dias? Não, é o juiz das garantias. Além dessa possibilidade de prorrogação do prazo, do prazo do inquérito policial, quando o cara está preso, além dessa inovação, a própria figura do juiz das garantias, ela é uma inovação trazida pela Lei 13.964, e esse juiz das garantias, como foi trabalhado lá no primeiro encontro, ele só vai exercer suas atividades jurisdicionais, né, dizer o direito, somente na fase de inquérito policial. E o último ato desse juiz das garantias é receber ou não a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Beleza? Então, você já sabe que esse prazo agora é prorrogado, lógico, né? A autoridade policial deve requerer a prorrogação desse período, né? Deve fundamentar, explicar o porquê que ele precisa de mais prazos e, além disso, o juiz deve despachar, dar uma decisão fundamentar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? E aí, a gente viu quando o cara está preso e aqui quando o cara está solto. Quando ele está solto, ou seja, respondendo o inquérito policial em liberdade, né? O cara às vezes não foi preso em flagrante e não tem motivo nenhum para decretar uma prisão preventiva, por exemplo. A gente vai falar sobre os requisitos da prisão preventiva quando a gente for tratar sobre prisões, né? Aí a gente vai estabelecer quais são as regras trazidas lá pelo artigo 312, 313, lá do Código de Processo Penal, beleza? Então, quando o cara está solto, o prazo de finalização do inquérito policial é de 30 dias. Rodrigo, esse prazo também pode ser prorrogado? Ora, se o prazo do inquérito em que o camarada está preso pode ser prorrogado, quanto mais o prazo do inquérito quando o cara está solto, que não traz consequências nenhuma para esse indivíduo. Porque a ideia aqui é garantir, por exemplo, a razoável duração do processo. Tudo bem? Quanto mais rápido o inquérito policial, mais rápido ele será processado e mais rápido terá uma solução jurídica para ele, inclusive liberando dessa prisão provisória, porque a ideia é a de que essa prisão provisória não dure muito tempo. Tudo bem? Porque a regra no nosso Estado democrático de direito é de que você possa responder tanto o inquérito policial como ao próprio processo penal, ou seja, a própria ação penal em liberdade, por conta aí do indúbio pro réu, né, por conta da presunção de inocência, ou seja, até que se prove o contrário, você é inocente em todos os termos, inclusive para responder o processo em liberdade. Tudo bem, pessoal? Então esse prazo também é prorrogado. Rodrigo, qual é o prazo de prorrogação? O juiz pode prorrogar em até quanto tempo? A lei, quando fala sobre prorrogação, a lei não traz um prazo específico. Um prazo pré-determinado. A lei só diz que deve ser um prazo razoável para solucionar um caso que é apresentado como sendo de difícil elucidação.
Tudo bem? Então, geralmente é assim, um caso de difícil elucidação, precisa que o prazo seja prorrogado, e aí o juiz pode prorrogar por mais 10 dias, por mais 20 dias, por mais 30 dias. O que ele não pode fazer é prorrogar, por exemplo, por mais 300 dias, beleza? Eu posso até não determinar para você o que é razoável, mas eu posso te apontar o que não é razoável. Prorrogar por 300 dias não é razoável, tudo bem? Então, ó, preste atenção. Rodrigo, existem mais consequências em relação a esses prazos aqui? Sim, existem mais consequências em relação a esses prazos. Especificamente quando se fala sobre o prazo destinado ao inquérito para investigar o cara quando está preso. Porque afinal o cara está preso e é uma prisão preventiva, é uma prisão na verdade provisória. Essa prisão ela não é regra, ela é a última instância, ela é a última possibilidade. Veja, quando o cara está preso, o delegado não consegue finalizar o inquérito em 10 dias, depois ele não consegue, mesmo prorrogando por mais 15 dias, na verdade é até 15 dias, mas vamos imaginar que o juiz das garantias tenha concedido a esta autoridade policial a prorrogação de, além dos 10 dias, por mais 15 dias. Então nós temos aqui uma somatória de 25 dias para a conclusão do inquérito policial, e aí o delegado de polícia, quando não consegue cumprir esse prazo total aqui de 25 dias, ele não consegue finalizar, eu vou colocar aqui para vocês, ó, prazo não cumprido, qual é a consequência desse prazo não cumprido? A consequência é relaxamento. Relaxamento do que, Rodrigo? Relaxamento da prisão. O cara não está preso provisoriamente. Então, se o delegado de polícia não conseguiu terminar o inquérito policial em 10 dias, depois foi prorrogado por mais 15 dias, e ele também não consegue finalizar esse inquérito policial, então a consequência é de relaxamento da prisão desse indivíduo. Agora, esses prazos aqui são chamados prazos impróprios. Rodrigo, por que esses prazos são chamados de impróprios? Porque dentro lá do processo, no que se refere à ação penal, que geralmente é desencadeada por conta desse inquérito policial, ou seja, o inquérito policial faz nascer a justa causa, que faz nascer, né, o oferecimento de denúncia e que faz nascer o recebimento da denúncia. Veja, o juiz das garantias recebe a denúncia quando observa que existe a justa causa. E aí o que acontece? O fato do delegado de polícia não observar estes prazos não gera consequência. Vou botar aqui para você entender que não gera consequências na ação penal. Por exemplo, não há que se falar em que pelo fato do delegado de polícia não ter obedecido, não ter observado tais prazos para a finalização do inquérito policial, o advogado do réu lá na ação penal não pode alegar nulidade do próprio processo
nulidade da ação penal porque o delegado não cumpriu o prazo determinado pela lei. Ele é impróprio porque não traz consequências. Ele é impróprio porque não traz nenhuma sanção. Não traz nenhuma sanção para o processo, não traz nenhuma sanção, por exemplo, administrativa para o delegado de polícia, a não ser que seja um delegado que nunca cumpra os prazos. Veja, é para finalizar o inquérito policial de um furto, onde tem um cara que é confesso, réu confesso, né? Ele assumiu a autoria, tem 2, 3 testemunhas que foram ouvidas no inquérito policial dizendo que foi ele, e aí tem tudo já formado, e mesmo assim o cara nunca consegue finalizar o inquérito. Aí pode ser que a corregedoria da Polícia Judiciária, que é a responsável pela condução de inquérito policial, pode ser que a corregedoria traga ele e aplique alguma sanção administrativa, uma repreensão, não sei. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Então deu para entender o porquê que os prazos desse inquérito policial, eles são impróprios, porque não traz nenhuma consequência nem para aquele que não obedece aos prazos, nem para a própria ação penal. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Agora, em relação ao inquérito policial, eu queria abordar um tema muito, mas muito importante. Veja, inquérito policial é muito importante. E dentro de inquérito policial, nós temos um tema também bastante importante. Veja, antes de falar disso, você dá uma observada no teu material, quando faz a menção ao artigo 11, e o artigo 11 diz o seguinte, os objetos do crime devem acompanhar a ação penal. Os objetos do crime que foram analisados pelo inquérito policial devem acompanhar a ação penal, deve acompanhar a denúncia e se fazer presente dentro da ação penal, porque pode influenciar lá na produção de provas da ação penal, beleza? Agora, eu queria falar sobre isso daqui, artigo 13A e artigo 13B. Tudo bem, pessoal? Artigo 13A e artigo 13B. Rodrigo, por que o legislador colocou aqui artigo 13A, depois 13B? Por que ele não foi, por exemplo, para o artigo 14? Porque tem um artigo 13 que fala sobre uma determinada situação, e aí depois tem o artigo 13A e depois tem o artigo 13B. Quando você se deparar na leitura da lei seca com artigo 13A, 13B, 1A, 1B, 2, enfim, você observar essas letras especificamente em maiúsculo, é porque houve uma lei nova, veja, houve uma lei nova trazendo regramentos específicos e inovadores e fez a inserção, né, inseriu esses artigos aqui no meio dos artigos. A gente tem aqui, artigo 11, 12, 13, 14. Aí a lei nova vem incluindo aqui 13A, 13B, enfim. Se ele quisesse colocar mais situações, ele podia colocar 13C sem problema nenhum. Então é por isso que você se depara com essa estrutura legislativa. Só que mais importante do que saber o porquê desse 13A, 13B, é saber o que esse 13A e esse 13B falam. Veja, foi uma inclusão trazida pela lei que trata sobre tráfico de pessoas, trazendo, veja, traz mecanismos de investigação para a solução desses crimes aqui que envolve tráfico de pessoas. Beleza? Então eu vou falar para vocês aqui sobre a regra estipulada pelo artigo 13A. O artigo 13A fala o seguinte, preste atenção.
E aí eu vou colocar aqui para você entender. Artigo 13A. O artigo 13A fala que o Ministério Público, ou seja, representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça, ou delegado de polícia, eles podem, veja, requisitar o que, Rodrigo? Requisitar dados e informações cadastrais. Em relação a quem, Rodrigo? Dados e informações cadastrais. Em relação às vítimas e aos suspeitos. Rodrigo, vítimas e suspeitos de que crime? Os crimes são o artigo 148, artigo 149, artigo 158, parágrafo 3º, artigo 149A e artigo 239. Esse daqui é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e Adolescente. Esses daqui, artigo 148, que fala sobre sequestro e cárcere privado. Artigo 149, que fala sobre condição análoga a escravo. Na verdade, o 149 fala sobre condição análoga a escravo. O 158, parágrafo 3º, fala sobre o denominado sequestro relâmpago, mas na verdade é o crime de extorsão mediante a restrição da liberdade. Quando você se deparar com o termo sequestro relâmpago, essa conduta não é sequestro, é um termo popular. Isso, na verdade, é uma qualificadora do crime de extorsão. E aí, na verdade, não é o 148, tá? 148, 149A, 158 e 158, parágrafo 3º, tá? Artigo 158, que fala sobre a extorsão mediante sequestro. E esse daqui, ó, a extorsão utilizando-se a restrição da liberdade da vítima. 149, condição análoga a escravo. E o 139, que é mandar, né, enviar criança ou adolescente para o exterior sem a devida autorização, segundo as normas do Estatuto da Criança ou do Adolescente. Estes crimes aqui, eles permitem, porque envolve tráfico de pessoas, eles permitem que Ministério Público, delegado, possa requisitar, e aí complementando, requisitar para quem, Rodrigo? Requisitar para os órgãos públicos ou empresas privadas, dados e informações cadastrais, ó, nome, filiação, RG, CPF, tudo bem? São dados e informações de cadastros de vítimas desses crimes ou suspeitos desses crimes, tudo bem? E aí você deve entender, quando eu falo requisição, isso daqui, ó, tem a conotação de
obrigatoriedade, ou seja, esses órgãos públicos ou essas empresas privadas, elas não podem negar o acesso de dados e informações cadastrais para quem? Para o Ministério Público ou o delegado de polícia, porque essa requisição tem uma conotação de obrigatoriedade. E aí, por ter uma conotação de obrigatoriedade e pelo fato da própria lei, ou seja, do próprio artigo 13A, não falar sobre autorização judicial, então você deve entender, não precisa de autorização judicial. Tudo bem? Então não precisa de autorização judicial. Então nós temos essa sistemática aqui estabelecida pelo artigo 13A. Rodrigo, se esses órgãos públicos e essas empresas privadas, elas têm a obrigação de conceder os dados e informações cadastrais a estas autoridades, qual é o prazo em que ela pode conceder essas informações? Vou botar aqui, ó, prazo para conceder essas informações é de até 24 horas. Ora, nós temos uma celeridade, nós temos uma pressa em ter acesso a essas informações cadastrais em relação à vítima ou suspeito, porque nós estamos tratando de crimes que envolvem tráfico de pessoas, sequestro, condição análoga a escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante sequestro, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que é aquele sequestro relâmpago, ou a questão de enviar criança ou adolescente para o exterior. Veja que nesses crimes a polícia tem que agir rápido, o Ministério Público tem que agir rápido. O acesso a essas informações aqui, inclusive, nem precisa de uma autorização judicial. Se você lembrar lá da aula de organização criminosa, que é uma lei de 2013, lá já falava sobre a possibilidade, né, tanto do Ministério Público como do delegado de polícia, ter acesso a dados e informações cadastrais dos suspeitos. Nada falava em relação a vítimas. E aí o legislador conseguiu verificar que nesses crimes envolvendo tráfico de pessoas que circundam, né, essa tutela, né, de proteger as pessoas de não serem traficadas, verificou que o acesso a informações cadastrais das vítimas também pode ajudar na solução do crime. Por conta disso, uma lei de 2016, que é a lei do tráfico de pessoas, trouxe essa inovação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? E aí, ó, você deve entender, ó, o prazo para que esses órgãos públicos ou empresas privadas para conceder essas informações para estas autoridades, Ministério Público e Delegado de Polícia, é de até 24 horas, beleza? Além disso, a requisição de que trata o artigo 13A deve fornecer o nome, a identificação da autoridade requisitante, além disso, deve requisitar o número do inquérito policial, Além disso, também deve identificar o local, ou seja, especificamente a delegacia onde consta este inquérito policial. Lógico, isso é por uma questão de segurança, né?
saber quem é a autoridade deve se identificar, é até questão de lógica, né? Sou promotor de justiça, chego numa empresa privada, né, que contém dados cadastrais em relação a vítimas e suspeitos, e chego e digo, ó, isso aqui é uma requisição, um papel, dizendo que você em até 24 horas deve me fornecer esses dados. A empresa privada deve pelo menos certificar que aquele requisitante, ele é na verdade uma autoridade autorizada, uma autoridade pública autorizada pela lei, ou o Ministério Público ou o delegado de polícia, tudo bem? E aí, basicamente funciona dessa forma a questão do artigo 13A, beleza, pessoal? Lembrando, esse 13A aqui, em relação ao acesso de dados e informações cadastrais, não precisa de autorização judicial, beleza, pessoal? Agora a gente vai tratar sobre o artigo 13B. E aí o artigo 13B, ele é um pouco mais profundo, ele é um pouco mais eficaz, né, no que se refere aí a essas medidas, né, esses mecanismos de investigação que tenha como relação aí crimes que envolvem tráfico de pessoas, beleza? Aí aqui eu vou botar para você, ó, o artigo 13B, fala o seguinte, ó, mesma coisa, Ministério Público, delegado de polícia, pode requisitar só que diferente da requisição trabalhada pelo artigo 13A, ele deve requisitar, né, tendo uma autorização judicial, a requisitar para quem, Rodrigo? Requisitar para as empresas de telefonia ou telemática que conceda, veja, que forneça técnica adequada para a localização do sinal de telefone. Sinal telefônico, para quê, Rodrigo? Para verificar mais ou menos de onde o suspeito, veja, o sinal de telefone de quem? Das vítimas ou dos suspeitos. Vítimas ou suspeitos daqueles crimes que eu falei para vocês. Aquele crime de sequestro e cárcere privado, condição análoga a escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante sequestro, extorsão com a utilização da restrição da liberdade da vítima, ou a questão lá do artigo 239 do ECA, que é mandar a criança ou adolescente para fora do país sem obedecer aos termos da lei. Então, ó, artigo 13b, Ministério Público delegado pode requisitar, mas deve ter uma autorização prévia, né? Tendo a autorização, aí ele vai requisitar. Requisitar para quem, Rodrigo? Requisitar para a empresa de telefonia ou telemática que forneça técnica adequada para a localização do sinal de telefone das vítimas ou dos suspeitos. Com isso, ele consegue identificar mais ou menos o quadrante, né, em que a pessoa está sequestrada, em que a pessoa está em cárcere privado, ou o local em que a pessoa é submetida a uma condição análoga a escravo,
É para isso, pessoal, tem uma finalidade específica para localizar estas vítimas, para localizar os autores do delito ou possíveis coautores, possíveis partícipes, porque com essa ferramenta ele consegue identificar, resguardar a integridade física ou tentar resguardar a integridade física da vítima e tentar prender os suspeitos desse crime. Beleza, pessoal? Lembrando, quando se fala sobre autorização do juiz, quando o delegado ou Ministério Público pede para o juiz que faça isso daqui, pede para o juiz que as empresas forneçam essas técnicas para a localização do sinal telefônico, o juiz deve apreciar o pedido em até 12 horas. A gente está com pressa, a gente tem que localizar a vítima, a gente tem que prender o cara, em até 12 horas. Em relação a este caso também, o inquérito policial, ele deve ser instaurado em até 72 horas, beleza? E aí, vamos imaginar que o delegado de polícia, com base num sequestro, numa extorsão mediante sequestro, por exemplo, diga o seguinte, represente, peça para o juiz, eu estou com uma situação grave, a gente tem que resolver rápido, a vítima está em risco de morte e eu quero que o senhor me autorize que a empresa de telefonia, a Vivo, a Claro, possa me conceder técnica adequada para eu localizar o sinal. E aí o juiz, ele simplesmente silencia. O juiz não concede nem nega, porque o juiz pode negar, tudo bem? Agora o juiz silencia, não fala nada. E aí o delegado de polícia, depois das 12 primeiras horas em que ele apresentou essa requisição, o delegado de polícia simplesmente verificou que o juiz cagou mole para o pedido dele, tudo bem? O que ele faz? Pega essa requisição e envia para a empresa. Aí a empresa vai dizer assim, não, mas cadê a autorização? Aí o delegado vai dizer assim, você tem que me conceder, porque eu tenho um pedido aqui, tem dia, tem horário do pedido para o juiz cagou mole e o artigo 13b fala que você tem que me conceder essas técnicas de localização de sinais telefônicos, mesmo sem autorização judicial. Nesse caso aqui, o delegado só tem que comunicar ao juiz, juiz, seguinte, você cagou mole para o meu pedido, tudo bem? Fez pouco caso, com base nisso, passaram-se as 12 horas, eu pedi lá para a empresa Vivo, a Vivo me forneceu e a gente está indo atrás do cara, sem problema nenhum. A lei só diz, se o juiz fez pouco caso, não apreciou o pedido em até 12 horas, o delegado ou o Ministério Público pode promover essa situação aqui, tudo bem? Impor que essas empresas forneçam essas técnicas e aí ele só deve comunicar, você cagou mole? Então eu fiz, beleza? Estou comunicando aqui formalmente. Então é assim que funciona. Além disso, para finalizar, o inquérito policial deve ser instaurado, se ele não foi ainda, em até 12 horas. E por último, não menos importante, essa autorização judicial aqui, para ter essas técnicas de localização, não permite que o delegado ou o Ministério Público tenha acesso ao conteúdo das ligações. Isso só por meio de interceptação telefônica. Além disso, o prazo para ter essas técnicas de localização é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Caso haja necessidade de mais prorrogações, só por meio de uma autorização judicial específica. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, com isso, a gente encerra essa nossa primeira aula do terceiro encontro. Valeu!